Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso curso de Fundamentos de Custeio. Vamos aqui na nossa aula 4 da sequência, né? Alguns tópicos especiais importantes, principalmente voltados aqui ao rateio dos custos indiretos. Você já parou para pensar como podemos fazer aí a absorção dos custos quando não é possível dimensionar o quanto cada um está exatamente relacionado a cada produto? Então, nós vamos ver algumas formas de fazer isso na aula de hoje. Se você não assistiu às aulas anteriores, essa é a aula 4, então assista também as aulas 1, 2 e 3. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Vamos lá? Então, aqui, Fundamentos de Custeio é a aula 4. Vamos iniciar, então, o tópico da nossa aula de hoje. Aqui vamos falar sobre algumas métricas, né, de rateio para os custos indiretos. Como você acha que é possível, né, fazer o rateio se você não consegue dimensionar o quanto ele está exatamente relacionado a cada produto? E uma outra pergunta importante, por que precisamos, né, dessas métricas de rateio? Então, por que é necessário? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, quando você pensa aí no rateio dos custos indiretos, né, diferente do que acontece nos custos diretos, que você sabe exatamente, né, como deve ser atribuído, aqui tem um detalhe, né? Essas técnicas de rateio é uma prática que visa atribuir todos os custos indiretos da empresa aos seus produtos. Isso é necessário. Esses custos precisam ser absorvidos, mas você não sabe exatamente quanto em cada produto. Então, você tem algumas técnicas. E aqui é como diz, né, a utilização desses custos, ela não é precisa em cada produto, ou seja, você não sabe exatamente como cada produto, né, está relacionado a cada custo, como acontece lá nos custos diretos, que você sabe exatamente, você já atribui para aquele produto e ele já passa a fazer parte também da composição na hora de você pensar o preço daquele produto. Mas quando você fala de custos indiretos, né, você precisa estabelecer alguns critérios para que cada produto absorva, né, parte desses custos. Eles precisam ser atribuídos aos produtos por meio de critérios e existem alguns critérios que vamos considerar aqui. Então vamos começar a ver alguns desses critérios, mas antes de vê-los, nada melhor do que ilustrar a situação. Vamos ilustrar? Então, ó, pensando na situação de dois amigos que moram na mesma casa. Dois amigos, talvez, né, eles dividam os custos quando eles dividem uma casa, né? E ao dividir os custos, quando se trata de um custo direto, né, fica combinado que cada um vai pagar a sua parte. Mas tem custos que é difícil individualizar, por exemplo, a energia elétrica, né? Se duas pessoas dividem uma casa e vão dividir os custos, quanto exatamente cada um consumiu, né? Não é possível falar com exatidão, porque você não sabe exatamente, não é possível individualizar a medição de cada morador de uma casa. Então, você tem um cenário aqui muito similar ao que acontece numa empresa, aí no processo de rateio, né, dos custos indiretos. Então, como seria feito o rateio numa casa? Existem algumas possibilidades, né? Então, talvez um dos argumentos poderia ser o seguinte. Então, passado alguns meses, né, os moradores da casa de início talvez pensarem, vamos pagar meio a meio, né? Mas aí depois eles começam a trazer os seus argumentos. Um deles poderia falar, por exemplo, que o quarto do amigo é maior e tinha um banheiro, e isso levaria a ter um consumo maior do que o dele, né? E por isso ele deveria pagar a maior parte. Esse poderia ser um argumento, né? Isso faz sentido, né? Então, existiriam outros argumentos, por exemplo, depois, né, eles começam a trocar aí as suas justificativas. E talvez, né, o que tinha um quarto menor, ele talvez aparentemente gastasse menos, mas surge o argumento de que ele levava mais amigos para casa, sugerindo que ele gerava um consumo maior de energia elétrica. Então, a quantidade de pessoas aqui, né, que ele levava, os amigos, então poderia também gerar mais despesa em relação à conta de luz.
Aqui também, né, uma outra argumentação interessante que também, né, traz um cenário que pode acontecer nas empresas. Mais uma vez, né, passou um tempo, né, eles não estão mais contentes com o rateio atual, aí um dos amigos voltou ao assunto e fala, né, que ele sai de casa às 6 e volta às 21, enquanto o outro sai às 10 e volta às 19, ou seja, um deles passa muito mais tempo em casa, né? Então aí seria possivelmente por passar mais tempo ali, ele gastaria mais luz, né? Então são várias as possibilidades. Aqui nesses três cenários que nós identificamos, né? Relacionado aí à área, né? Quem tinha o quarto maior, depois relacionado à quantidade de pessoas e depois aqui relacionado ao tempo, né? Então esses cenários também podem aparecer de uma maneira similar numa empresa. Vamos então ver como isso é possível. Então aqui vamos primeiro falar sobre o rateio. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que teve um dos cenários que eu não coloquei aqui para comentar, mas um dos cenários que os amigos também poderiam comentar é aquele que ganha mais ter que pagar a maior parte. Também isso seria um argumento, né, que surge aí na divisão dos custos relacionados à conta de luz. Então aí são os vários cenários que são bem semelhantes, né, similares ao que pode acontecer dentro de uma empresa. Mas vamos então agora falar dos tipos de rateios. Então vamos falar primeiramente, né, uma empresa pode pensar em ratear os custos indiretos dos produtos por recebimento de vendas. Como que funcionaria o rateio por recebimento de vendas? O produto, né, que ele teve um percentual de vendas maior sobre o total da empresa, ele vai pagar de acordo com o percentual de vendas daquele produto. Se ele é maior, ele vai ter uma absorção maior dos custos indiretos. Por exemplo, considerando um total de custos indiretos de 100 mil, ele pagaria 60% do produto A, porque ele teve aqui um percentual de vendas maior. Então aí seria bem similar ao que a gente estava falando agora há pouco, né? Se os dois colegas ali que dividem um quarto, a casa, né, e rateiam a luz, eles raciocinassem que quem ganha mais deveria pagar mais. Então aqui seria mais ou menos essa ideia. Quem vende mais deveria arcar com custos, uma percentual maior, né, dos custos indiretos. Mas vale lembrar que é necessário analisar cada cenário, cada tipo de negócio, tá? Mas em geral o rateio por recebimento de vendas, quando é que esse tipo de rateio se aplica, né? Ele é indicado para os custos diretos que estão ligados à atividade comercial da empresa, né, como os impostos ou custos de intermediários comerciais. Então, cada tipo de rateio será adequado, né, para um tipo de cenário diferente, né? Então, é importante identificar esses cenários, né, para poder pensar, né, analisar qual seria a melhor forma de absorção dos custos indiretos. Vamos então agora falar sobre o rateio por área ocupada. Então, supondo agora que nós temos os produtos A, B e C, nós temos uma área total de 650 metros quadrados. O produto A, né, ele tem uma ocupação de 200 metros quadrados, 150 e 300, respectivamente, aqui o A, B e C, né? Pensando nos percentuais, né, de área ocupada por cada produto, aí você faria proporcionalmente a absorção do custo indireto, considerando aqui um total de custo indireto de 15 mil. E quais seriam os tipos de custos relacionados a essa forma de rateio, né? Vamos ver qual que seria mais apropriado, né? Então, esse tipo de rateio, ele é comum para energia, aluguel, IPTU e seguros, né? Serem rateados proporcionalmente à área ocupada, né? Por cada produto ali. Então, mas aqui é interessante, relacionado às áreas ocupadas por determinado produto, então quer dizer que setores administrativos ou outros setores que não estejam relacionados à produção não entram aí na área geral, né? No caso aqui a área geral era deixa eu voltar aqui na tabela total, né, da área era 650 metros quadrados,
aqui não vai entrar a área administrativa e outras áreas não relacionadas à produção. Então, aqui a distribuição foi feita pelos produtos, né, A, B e C, pensando-se nas áreas que estão voltadas para a produção, né, fazendo aí as proporções, de acordo com a ocupação por cada produto. Então, esse seria uma das formas de rateio voltada especificamente, né, para o rateio de energia, aluguel, IPTU e seguros. Seria um critério que seria válido, né? Mas tem também, lógico, né, detalhes que variando de cada tipo de negócio que precisam ser analisados. Rateio por quantidade de pessoas diretas, né? Como que seria essa ideia, né? Então, se o produto A tem 25 colaboradores envolvidos, o produto B tem 35 colaboradores envolvidos. Então, na produção tem 60 pessoas envolvidas. Então, percebam que aqui a gente está falando dos colaboradores da produção. Por exemplo, os colaboradores, né, da área administrativa, eles não vão ser considerados no rateio. Se eu tivesse, então, um custo aqui indireto de 10 mil para ratear, de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas, então, um total de 60 pessoas representaria o 100%, aí você faria a proporção aqui, né, a porcentagem de cada produto A e B, e faria aí a distribuição desse custo indireto, de acordo com aquele que tem, né, mais pessoas envolvidas relacionado àquele produto. Quando que seria, né, mais eficaz usar esse tipo de rateio? Então, só lembrando aqui que essas nomenclaturas podem ter variações nos seus nomes, tá? Então, esse rateio por quantidade de pessoas também é rateio por headcount ou rateio por mão de obra direta, tá? Então, e vamos falar aqui, né, sobre quando que seria mais apropriado, né? Então, no caso dessa forma de rateio, né, pela quantidade de pessoas diretas envolvidas, né, em cada produto, seria interessante, por exemplo, no rateio de uma conta de luz. Mas nós vamos nos aprofundar mais nas próximas aulas, né, falando sobre aí as nuances que devem ser analisadas e às vezes nem sempre você precisa usar só uma forma de rateio, você pode ter, né, que uma outra forma de rateio está em paralelo que também serviria e você opta por uma delas, certo? E vamos fechar então com a última aqui, que é o rateio por custos diretos, a última que nós vamos abordar na aula de hoje, né? Então, rateio por custos diretos, então você vê o produto A e o produto B, se os custos diretos, né? Por exemplo, estão na casa de 500 mil, 200 mil estão relacionados ao produto A e 300 mil ao produto B, você tem as porcentagens, então você pode pegar o custo indireto, né, de 200 mil e ratear também aqui proporcionalmente aos custos diretos de cada produto. Então, na medida, né, que nós formos avançando nas aulas, nós vamos voltar a falar desses rateios e nos aprofundarmos, né, nas ideias de quando escolher cada um, em quais cenários, em diferentes tipos de negócios. Na próxima aula vamos comentar um pouco, né, sobre um modelo de negócio aí voltado para a produção de bolos, mas existem vários modelos de negócios para ilustrar as situações, como no nosso material didático, estamos trabalhando com modelo de negócio aí na produção de bolos, podemos voltar a falar com o exemplo principal e vocês podem, né, também checar no material didático. Mas vamos aos poucos aqui também em nossas aulas trazendo um aprofundamento desses diferentes rateios, né, para que os custos indiretos possam ser absorvidos. Então, aqui, observação, está falando rateio por custos diretos, quer dizer que o custo direto, né, ele vai ser levado em conta como critério para o rateio dos custos indiretos, tá? É mais um critério importante, como nós vimos os anteriores, relacionado ao número de pessoas envolvidas, a proporção da área, né, e outros critérios que podem ser adotados. Então, finalizamos aqui o nosso resumo sobre os rateios dos custos indiretos. Agradeço a presença de vocês na aula de hoje e fiquem atentos às próximas aulas. E quem não viu as aulas anteriores também é importante, né, rever para poder tirar o máximo proveito.
Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez e desejo a todos vocês ótimos estudos. Até mais.